Um dos doramas mais aguardados do ano finalmente ganhou a sua estreia na Netflix e no vídeo de hoje você vai saber se vale a pena dar uma chance para começar a assistir The Resident Playbook. Vem comigo depois da vinheta que eu te conto tudo. E estamos de volta, doramas, e hoje é o dia para você poder acompanhar essa nossa narrativa sobre esse dorama que tem causado polêmica muito antes de ter estreado. É isso mesmo. Hoje você vai descobrir por que ele é tão falado, tão aguardado, tão desejado e ainda assim se vale a pena dar uma chance para essa história que sim, é na verdade uma continuação, um spin-off de um dorama queridíssimo, é isso mesmo, The Hospital Playlist. Porque aqui você sabe, dica de dorama, de onde veio, qual que é a iniciativa e o que a gente vai ganhar assistindo essa história, eu te conto toda semana aqui, incluindo tudo sobre o seu astro queridinho e o que tá bombando na Doramalândia. Fica mais pertinho da gente, sem perder a chance de comentar aqui embaixo a sua opinião, porque sim, esse canal também é um pouco seu. Aproveita se já tá gostando do vídeo, ou se é novo aqui para dar uma olhadinha no nosso conteúdo, deixa o seu like, se inscreve também para não perder as nossas novidades, mantendo sempre o sininho ativado. E sim, doramas, hoje eu conto para vocês dessa história que sim, já chegou no meio de um bafafá tremendo, teve um ano de adiamento, ficou no limbo aí por um tempo, mas a TVN bateu no peito e teve coragem de trazer pra gente esse dorama que só pelos primeiros capítulos tem conquistado a audiência. É isso mesmo, TVN que tá meio borocochô, meio para baixo, meio xoxa em relação à audiência, agora finalmente colocou mais uma super carta na mesa, levando em consideração The Hospital Playlist, que já bateu mais de 10 pontos na estreia, pelo menos a segunda temporada. Será que a audiência vai ser boa? Bom, assim que sair os números eu vou contar para vocês no vídeo de hoje, também vai ficar aparecendo aqui para vocês, mas essa história é muito além de números, ela conta pra gente, na verdade, tudo sobre quatro novos médicos, que na verdade são residentes e estão sofrendo por ser médicos. Não exatamente por isso, Dora, mas na verdade é por conta de todo um contexto que vem se desenvolvendo e na história você vai conseguir entender o porquê que está sendo tão pesado para eles conseguir desenvolver esse profissionalismo, mesmo tendo cursado tanto tempo desse curso, que é um dos mais falados aí pelo mundo, pelo menos aqui no Brasil ele está lá em cima, e lá na Coreia não está tão longe disso não, Dora, mas eu já conto para vocês que essa história é um spin-off. Spin-off, na verdade, nesse contexto desse dorama, é uma espécie de continuação, porque a história se passa num hospital que é filial de The Hospital Playlist. É isso mesmo, não é o hospital original da série inicial, que tem 2 temporadas, inclusive, cada uma com 12 capítulos que tem na Netflix completinho dublado para você poder assistir. Uma de 2020, a outra do ano seguinte, sim. Depois de quase 5 anos, chega pra gente a possibilidade de ver novos médicos atuando e entregando tudo. Porque o que a gente quer é um doraminha leve, um doraminha saboroso pra gente poder curtir, porque basta de coisa ruim na vida. Entretanto, esse dorama traz pra gente muitas coisas baseadas em fatos reais. Principalmente, uma das estratégias que eu mais gostei foi da especialidade, onde pelo menos naquele momento, os nossos, digamos, estagiários residentes, eles estão procurando entender mais sobre a medicina, eles acabam sendo levados para trabalhar junto com mamães, pessoas que estão ali para dar à luz, justamente na parte onde se cuida das gestantes, dos bebês, a parte de obstetrícia e ginecologia, doramas. E sim, apesar de eu preferir que tivessem mais bebês no meio dessa cena, e vocês sabem que eu não sou tão fã assim de dorama médico, aqui eles conseguem cativar a gente logo no primeiro capítulo. E a gente já vê de cara a nossa protagonista que tem um incentivo bem complicado para continuar sua carreira na medicina. A gente acaba descobrindo que na verdade o sonho dela se tornou um pesadelo e o dorama conta isso pra gente de uma forma bem singela. A família dela tinha uma certa condição financeira, mas parece que o pai dela caiu numa espécie de golpe que não foi muito bem especificado no dorama. Ela seria uma espécie de comandante de uma clínica particular, mas os planos da gata foram por água abaixo, infelizmente, e a vida dela, apesar de ter dado essa virada, ela não se importou muito com essa questão e continuou vivendo, doramas. Isso mesmo, ela continuou gastando, fazendo as suas coisas, e a gente consegue ver isso através de um sonho que ela teve. Principalmente esse sonho me chamou muito a atenção porque tem uma das minhas atrizes queridinha, Han Mi-han, que é justamente de Uma Boa Mãe Ruim. Caso você não saiba, tem aqui no canal a playlist contando sobre os detalhes desse dorama, que é o puro suco do drama da Coreia, maravilhoso e você precisa assistir. Entretanto, doramas, falando especificamente dessa participação, que sim, ela entregou tudo, olha, fez papel de bancária, fez papel de médica, fez papel de pai, massagista, ou seja, essa mulher pode fazer qualquer papel que ela consegue entregar, mas foi só uma participação especial.
Apesar disso, se a gente voltar para nossa protagonista, a gente acaba descobrindo que ela está devendo o que seria aí voltado de um valor de um apartamento simples no Brasil, mais de 200 mil reais, colocando na nossa moeda. Mas ela precisa pagar essa dívida, porque diferente lá na Coreia, ela pode ser até mesmo ter os seus bens penhorados, digamos assim, se ela tiver algum bem, né, Doramas? Eles podem levar tudo dela justamente para poder cobrir a dívida no banco. E uma das curiosidades que me chamou muito a atenção, principalmente, é que não mostra se ela sabe muito bem o que significa os produtos bancários, se ela sabe o que seria um cheque especial, o que seriam os seus limites. Inclusive, muitos jovens que são lançados aí no mercado de trabalho, eles não têm muita explicação financeira de como levar a sua vida, mesmo que eles recebam um salário. E o dorama já colocou essa carta na mesa, mostrando que um residente é uma pessoa que está aprendendo também sobre a vida no seu sentido mais amplo, não somente na profissão, mas sim como lidar com as finanças, lidar com as pessoas e também acaba lidando com a população, doramas. Olha que loucura. Na verdade, como eu disse para vocês, essa história tem bem toques de vida real, porque a nossa protagonista parece que aconteceu algo muito complicado com ela, que ela simplesmente desistiu e deixou a residência de lado. Só que agora, como ela tem dívidas, nada vai se pagar sozinho, ela precisa dar uma continuidade na vida, a gata decide voltar justamente para o hospital e sim, dar continuidade à sua residência. Nesse caso, nós somos apresentados ao concunhado dela, que na verdade seria o cunhado da irmã, porque ela mora com a irmã, que namora um homem, e este homem tem um irmão que é médico, isso mesmo, e vai ser uma espécie de supervisor dela lá naquele hospital. A princípio a gente diz que, a gente acaba vendo que na verdade ele diz que o hospital estava precisando de gente, mas o que mais tem naquele hospital é gente trabalhando, é residente, é enfermeira para tudo quanto é lado. Entretanto, a história ali lá para a prévia do terceiro capítulo deixa a gente aí com os olhos atentos, mostrando que possivelmente vai ter um romance entre esses dois. Então, se você está procurando uma história que é um pouco mais leve, apesar de ser baseado em fatos reais, tem romance previsto aí sim, doramas. Então promete aquecer o nosso coraçãozinho. Mas a história não conta somente com essa nossa protagonista que é avessa à medicina não, doramas. Ela tá com todo o preconceito para poder voltar a trabalhar, mesmo assim ela vai lá e se doa. Ela acaba fazendo um parto no meio do hospital. Ela é vítima de inveja, vítima de chacota. Inclusive, ela é apresentada a várias pessoas ali no ambiente da sua equipe. Ela trabalha com nomes pesadíssimos. A nossa maravilhosa atriz, que agora recebe o nome de bruxa, mas no fundo eu acho que ela não tem nada de bruxa, nada mesmo, doramas, porque apesar de ser dizente, ela é uma mulher que é, na verdade, muito profissional, mas tem uma outra pessoa aí que vai ser a nossa queridinha do ódio. Você vai poder odiar ela sem nenhum peso no seu coração, porque sim, parece que ela é daquelas pessoas que gosta de montar naquele que acabou de chegar justamente para poder parecer que ela é melhor, maior e faz tudo certinho. Existe esse tipo de pessoa em qualquer profissão e na medicina não seria diferente não. Por isso, olhos atentos, porque sempre tem alguém prontíssimo para poder abusar, e nesse caso a história também dá esse exemplo claríssimo pra gente. E sim, doramas, ela ainda tem outros 3 colegas de equipe. A nossa outra protagonista, ou a nossa co-protagonista, vivida pela Shin-hye, eu ainda não vi nenhum dorama dela, na verdade, também vai se nomear aqui como rival, não de forma direta, para a nossa protagonista, vivida pela Ko Eun-joo, que é maravilhosa. Inclusive, Oh Eun-joo vem com outro dorama pela Netflix e vocês precisam assistir, porque sim, Kim Seo-woo e ela, em Quem Pode Traduzir Esse Amor, ainda não tem data, mas em comédia romântica por aí. Mas voltando para The Resident Playbook, nessa história nós temos justamente esta mulher que estudou na mesma escola. Entretanto, a nossa protagonista não está lembrando muito bem dela não, nem que elas fizeram muitos trabalhos juntos. E apesar de no primeiro momento eu já ter visto que as duas têm uma certa semelhança, esta gata que ela pretende ser melhor, apesar de sempre desmerecer a nossa querida protagonista, falando, ela fez um parto, mas isso foi sorte, não foi na verdade algo que ela foi destinada a fazer por habilidades nem nada disso, só aconteceu porque ela estava lá e ela foi premiada. Por exemplo, doramas, esse tipo de nível que a gente tem. Mas parece que esta mulher também vai ser quebrada e vai acabar se transformando e vai acabar crescendo como uma médica de verdade. Tem ainda a colega residente, a Sabi, sim, a Kim Sabi, que na verdade é uma pessoa que vai ganhar muitos rótulos logo de cara nessa história. Ela é chamada de a gata sem empatia, Dora, mas vocês acreditam que ela chamam ela de a gata sem empatia?
A gata sem empatia aqui. Que ela já tem esse rótulo justamente por ela ser uma pessoa aplicada, que ela procura respostas no livro, apesar de que a gente sabe que tem toda uma construção de personagem, enredo, mostrando como eles vão crescer enquanto pessoas, aprender a se colocar no lugar do outro. Entretanto, já no primeiro e no segundo capítulo, essa gata mostra pra gente que ela reconhece a situação ao seu redor e ela age da maneira mais assertiva possível. Ela não gosta de perder tempo e ela aprendeu na vida que se ela se dedicar e que se ela entregar o seu melhor, ela vai ser reconhecida por isso. E por que não levar isso para a sua vida profissional? Pois é, só que esse tipo de disciplina, infelizmente, não é lecionado aí nas melhores escolas, e sim na escola da vida, onde você tem que aprender a se colocar no lugar do seu próximo para se tornar um profissional por excelência. E parece que ela já começou a ter os olhos abertos para essa situação, Doramas. Ela pretende entregar pra gente uma daquelas personagens mais clássicas, entretanto, só por esse primeiro e segundo capítulo vai deixar de ser aficionada pelo sucesso e vai se tornar uma médica humana no decorrer desses 12 capítulos, e eu já tô torcendo até para ter uma segunda temporada se a história continuar com esse ritmo bom, agradável de ser assistido. Inclusive, Doramas, teve capítulo aí de lá para 1h30, pode ser que a história vá se desenvolvendo, tenha capítulos até de 2 horas, então dá para maratonar todo final de semana. Inclusive, se você quer continuidade para essa playlist aqui no canal, comenta aqui embaixo, por favor, porque pode ter vídeo toda semana também. E um dos acertos desse dorama é justamente o personagem masculino que junta-se com essas 3 garotas como residente. E você deve ter se lembrado dele de Quando a Vida Te Dá Tangerinas, que justamente tem resenha aqui no canal e ele está completamente diferente. Se nós temos uma garota que não queria ser médica, uma outra que é a sua rival, ela quer justamente ter uma vida diferente, ela quer ter uma vida glamourosa, por isso ela vive aí se transformando, curte maquiagem. Se nós temos uma outra que é estudante e quer aparecer com todo o seu talento intelectual, temos agora um jovem que tem a empatia extrema, ele cuida de todos os pacientes de uma forma exacerbada. O Jay, na verdade, é um ex-astro do K-pop. Parece que ele é uma daquelas pessoas que só fez um sucesso e desapareceu na mídia. Entretanto, com as redes sociais e tudo isso, ele ainda tem alguns seguidores e agora ele decidiu ficar de fato na medicina e entregar o seu melhor, todo o seu carinho, agora voltado com esse toque, esse cuidado enquanto médico. Só que muitas vezes ele me soou como o bobo da corte. Parece que as pessoas não dão muita atenção para o que ele está falando, o que ele está pensando, o que ele está sentindo e o que ele está demonstrando. Parece que sim, nós vamos ter um homem capacho no meio dessa história, apesar de que ele pode ser de fato um dos melhores médicos de todos esses 4 aí, pelo menos foi o que passou pra gente essa ideia de, a princípio, no dorama, lembrando que eles estão sendo coordenados por médicos mais experientes, e isso quer dizer que eles vão demonstrar justamente a visão de mundo que eles têm para colocar sobre esses residentes para que eles se desenvolvam. Porque assim, lembra que eu contei para vocês que tem toda uma treta a respeito disso na Coreia? Parece que tem poucos residentes na Coreia e teve toda uma movimentação política para que a quantidade de vagas de medicina nas faculdades elas aumentassem. Entretanto, o plot twist da vida real é que os médicos, eles começaram de fato, toda uma comunidade fazendo um alvoroço, fazendo passeatas, reclamando, dizendo que não aceitariam esse tipo de denominação, não querem mais vagas, porque isso ia acabar fazendo com que a imagem deles acabasse caindo e eles fossem desvalorizados, Dora, mas é isso mesmo. Mais médicos, talvez aqui no Brasil, na Coreia, isso é um tanto quanto questionável, Dora, mas e sim, a história ela já vem pra gente com todo esse reboliço, porque ela começou a ser gravada justamente quando essas manifestações aconteceram lá na Coreia no ano passado, e teve até um momento que o diretor ele ficou sem saber se ia dar continuidade ou não às gravações, até que a TVN decidiu de fato não anunciar a data do dorama que estava previsto para o ano passado e foi esticado agora e foi iniciado justamente no mês que eu conto para vocês. E sim, doramas, apesar de toda essa turbulência, pode ser que esse tipo de situação levante críticas justamente para o dorama, afete a audiência ou venha justamente como um bumerangue, trazendo a audiência de volta para a TVN, que inclusive teve aí a sua menor audiência nos doramas de final de semana, justamente com o dorama das batatas que eu contei aqui no canal. Apesar de ser uma história mais leve, é uma história que não cativou o público na Coreia, mas Resident Playbook já começou com os pés na porta, dando aí o seu top 5 no Brasil e em muitos outros lugares, e eu quero saber de vocês. Estão curtindo essa história?
Eu pretendo assistir porque já tem um médico queridinho, já tem aquela que a gente pode odiar e tá repleto de participação especial, principalmente do pessoal de The Hospital Playlist, que já confirmou a sua participação. E no capítulo 2 a gente fica até sabendo de um casalzinho que sim, ainda continua trabalhando como médico e de fato acabaram se tornando uma família. Sem spoiler para esse vídeo, lembrando que se você não assistiu The Hospital Playlist, você pode assistir The Resident Playbook completamente assim, sem nenhum apego, pode assistir sem nenhuma dependência, porque são histórias que, apesar de se passar no mesmo universo, são histórias distintas, doramas. Vale demais a pena assistir e eu quero saber de vocês. Estão gostando? Estão achando a história legal? Eu tô amando. E vamos ver como é que vai ser esse romance aí, se vai vir pra somar na história ou não, porque sim, a qualquer momento a gente tá de volta para contar mais sobre esse dorama e muito mais do universo dos doramas, por isso fica mais pertinho da gente. Até a próxima, por enquanto é isso, um grande abraço para todos e tchau!